E eu gostava nesta manhã de falar sobre... Vem um pouco no seguimento de algo que eu já tenho falado várias vezes. Tenho falado sobre algumas pessoas que a Bíblia refere poucas vezes. Personagens pouco lembradas nas Escrituras. Ainda há cerca de 1 ano e meio, tanto eu como o irmão Amadeu falámos de uma conferência em que o tema era os esquecidos. Talvez se ele se tinha esquecido, mas não, os esquecidos. Porque há pessoas que são mais facilmente esquecidas do que outras. Pessoas que não são tão lembradas. Pessoas que provavelmente, se for para pregar numa conferência, lembram-se logo de certa pessoa. Mas outras não se lembram. Pessoas que nós nos lembramos para convidar para vir à nossa casa. Ou para fazer qualquer coisa. Há sempre pessoas que são mais fáceis de nós lembrarmos delas. E há personagens na Bíblia que, se nos pedissem para fazer uma lista de 50 personagens bíblicas, duvido que colocassem algumas destas que eu vos tenho falado nos últimos meses. Não sei se recordam, já foi há muito tempo, que ainda por cima tivemos este interregno de 3 meses, e eu creio que ao domingo já não pregava aqui já desde dezembro, creio eu. Estive a dar aqui o estudo bíblico durante janeiro, fevereiro e dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, e portanto não tenho pregado aqui ao domingo. Mas andei a pregar aqui algumas vezes sobre colaboradores de Paulo que a Bíblia menciona poucas vezes. Alguém se lembra de algum deles? São tão esquecidos que se calhar nem se lembram. Tíquico, que foi o primeiro que eu falei. Um irmão amado e fiel ministro do Senhor. Mais. 2 que têm nomes muito parecidos. Não falei Trófimo. Se calhar está na calha para falar. Mais. Tem 2 nomes muito parecidos. Já tem quem confunda os 2. Epafrodito e Epáfras. Ali desses 2. Epáfras, Tíquico, Epafrodito e Epáfras. E hoje quero falar de um outro que, se calhar, se vos pedisse para fazer uma lista, não de 50 pessoas, se eu vos pedisse fazer uma lista de 50 personagens bíblicas, vocês não se lembrariam nem de Tíquico, nem de Epáfras, nem de Epafrodito. Se calhar, se vos pedisse para fazer uma lista de 500, se calhar 500 não consigo, seria difícil, mas para 200 personagens bíblicas, duvido que vocês se lembrassem deste homem. Mas tenho quase a certeza que na prisão de Paulo, nos seus últimos dias de vida, Paulo certamente se lembrava deste homem. Um homem que foi muito importante para ele. E não estou a falar de Lucas, que estava com ele, estou a falar de alguém que lhe era certamente muito querido. Uma pessoa muito pouco conhecida. Se calhar o irmão dele já chegou lá. Sabes? Alguém que foi quase um refrigério para a sua alma. Que Deus usou para refrigerar a sua alma. Se eu disser a expressão, vão se lembrar. Para recriar as minhas entranhas. Quem foi? Onesíforo. É um nome tão pouco conhecido. Se eu vos pedisse um colaborador de Paulo começado por Ones... Lembramos logo de Onésimo. Onésimo nós ainda nos lembramos, não é? Mas Onesíforo... Ninguém se lembra de Onesíforo. Mas Paulo, certamente, nos seus últimos dias de vida, quando estava no corredor da morte, por assim dizer, certamente se lembraria daquele homem. E lemos sobre ele em 2 Timóteo 1. E apesar de não ouvirmos não sabemos nenhum sermão dele, nenhuma frase que lhe seja atribuída, provavelmente a tradição católica atribui-lhe ter sido martirizado não sei onde, ter feito isto e aquilo. A Bíblia não diz nada mais a não ser isto que nós lemos na Palavra de Deus. Lemos em 2 Timóteo capítulo 1. E isto certamente pode passar despercebido a muita gente, mas a Deus não passa despercebido. E tal como este homem foi providencial para suavizar um pouco aquele sofrimento do apóstolo Paulo na prisão, para recriar as suas entranhas, também nós podemos não ser lembrados daqui a 100 anos. Se calhar daqui a 100 anos pouca gente se lembrará de nós. Eu não sei nada acerca dos meus bisavós, pouco sei. Se calhar ninguém vivo hoje se lembrará de um antepassado meu que tenha vivido há 150 anos. Provavelmente não. E se calhar, se o Senhor não vier antes, daqui a 150 anos, provavelmente ninguém se lembrará de nós. Mas podemos fazer a diferença na vida daquele grupo restrito de pessoas que estão à nossa volta. Então vamos ler rapidamente 2 Timóteo, exatamente, 2 Timóteo, capítulo 1, e vamos ler desde o início. Paulo, apóstolo,
de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo me lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas fortaleza e amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, porque fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. É engraçado que em 1 Timóteo 1 Paulo fala sobre ele ter alcançado misericórdia. Mas por isso alcancei misericórdia. Quando ele diz que era o principal dos pescadores, mas por isso alcancei misericórdia. Uma epístola à frente, está ele a pedir que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. É só uma curiosidade. Quem era este Onesíforo? Era de facto uma pessoa pouco conhecida nas Escrituras, alguém que ajudou Paulo em Éfeso, e não só em Éfeso, também em Roma. Também foi visitar em Roma. Nós lemos sobre o Evangelho em Éfeso, nós lemos sobre isso em Atos 19. Não vamos estar a ler muito de Atos 19, porque não temos tempo, mas em Atos 19 nós lemos sobre o quanto o Evangelho prosperou em Éfeso. E certamente Paulo se alegrava com a prosperidade do Evangelho em Éfeso. Infelizmente, há alguns que se alegram não com a prosperidade do Evangelho, mas com o Evangelho da prosperidade. Infelizmente, há muitos que advogam e promovem o Evangelho da prosperidade, mas Paulo era mais pela prosperidade do Evangelho. E, de facto, o Evangelho foi próspero. Ali em Atos 19, se nós lermos que ele foi para a escola de um certo tirano não um adjetivo, mas um nome de uma pessoa chamada Tirano, e no versículo 10 lemos: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Ou seja, houve uma grande divulgação do Evangelho, tendo como base das operações, por assim dizer, o posto de distribuição foi esta escola de Tirano em Éfeso. De facto, o Evangelho foi muito próspero. Possivelmente, Paulo conheceria Onesíforo daqui desta altura em que esteve em Éfeso. Como é que nós lemos aqui em 2 Timóteo que quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, não é? Melhor o sabes tu. Como é que terá ajudado? Possivelmente financeiramente. Talvez Onesíforo tivesse algumas possibilidades de ajudar financeiramente o apóstolo Paulo, e dava daquilo que tinha para a obra, porque percebia que a obra de Deus era muito mais importante, muito mais duradoura do que o seu bem-estar neste mundo, e nós bem faríamos em seguir este exemplo, perceber que
A obra de Deus é muito mais importante do que o nosso bem-estar, do que a nossa vida cómoda. Mas poderá ter ajudado também de outra maneira. Alguns se recordarão que também aqui em Éfeso houve um grande tumulto. Nós lemos isso a partir do versículo 23. A partir do versículo 23, nós de Atos 19. Atos 19, 23, começamos a ver as coisas a mudar um pouco. No versículo 20 lemos que a palavra do Senhor crescia e poderosamente e prevalecia, mas depois houve um homem que, preocupado, um homem chamado Demétrio, que estava preocupado. Era completamente contrário de Onesíforo. Onesíforo dava do seu dinheiro, provavelmente, para ajudar Paulo. Demétrio percebia, ora bem, a nossa arte de ourives, fazer estátuas da deusa Diana, a falsa deusa Diana, vai por água abaixo. Se isto continuar assim, porque as pessoas voltaram-se dos deuses para servir o Deus vivo e verdadeiro, queimaram livros, aqueles que se dedicavam às artes mágicas, deixaram tudo aquilo e a cidade estava em grande mudança. Então, este Demétrio criou ali um alvoroço e juntaram-se todos no teatro. Diz aqui no versículo 29. E houve uma grande confusão. E Paulo, quando ouviu dizer que havia uma grande confusão de pessoas, muitas pessoas juntas, que lhe queriam fazer mal, o que é que Paulo fez? O que é que Paulo pensou lá? O que é que eu pensaria? Deixa-me já fugir daqui. Mas o que é que Paulo fez? Paulo queria apresentar-se no teatro. Porque enquanto pessoalmente, veria tanta gente que me quer fazer mal, o que é que eu vou fazer? Vou fugir. Não, Paulo disse, tantas almas carentes do Evangelho, eu tenho de ir lá. Era esse o desejo de Paulo. Mas não lhe permitiram os discípulos. Versículo 30. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o juntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham juntado. Ou seja, eram pessoas que queriam fazer mal a Paulo. E já agora, ajuntamento aqui, sabem qual é a palavra no original? Como? É eclésia. É a palavra igreja. Por isso, sempre que a gente lê igreja na Bíblia, não quer dizer sempre a mesma coisa. Senão, vamos dizer aqui que há uma igreja que queria maltratar Paulo. Infelizmente, há muitas igrejas que maltratam Paulo e o Evangelho da graça de Deus. Há muitas igrejas que maltratam Paulo e parece que preferiam que as epístolas de Paulo não estivessem na Bíblia, que era muito mais fácil para eles. Infelizmente. Mas então, Paulo queria apresentar-se ao povo. E provavelmente aquilo ia correr mal, porque estes principais da Ásia, os discípulos, percebiam que era melhor, Paulo, recua, vive para pregar no outro dia, porque isto vai correr muito mal. Eles conheciam. Eu creio que eram estas as feras que Paulo diz que combateu em Éfeso. Ele diz em 1 Coríntios 15, fala de se em Éfeso combatia as feras, eu creio que seriam estas. Não seriam feras físicas, mas feras porque isto aqui era um comportamento completamente animalesco. Vocês veem aqui que gritaram por espaço de 2 horas, não foi? Grande a Diana dos Efésios, não é? Quase 2 horas. Vocês experimentem num estádio de futebol ver se eles conseguem estar a gritar a mesma coisa durante 2 horas. Não conseguem. Mesmo uma multidão, não conseguem. Aquilo é um espaço, era um juntamento de animais, basicamente. Feras. Pessoas que estavam a ver o seu ganha-pão posto em causa. E eu creio que Onesíforo poderá ter sido um destes que o demoveram daqui. Paulo, possivelmente, olhando para trás, percebeu. Ainda bem que eu não fui ao teatro. Se eu tivesse ido ao teatro, teria corrido mal. Não sei se terá sido este episódio. Mas que o ajudou e Éfeso ajudou. E Timóteo sabia. E Timóteo, nesta altura, já estava com Paulo. Não é? Timóteo começa a andar com Paulo a partir de Atos 15. A partir de Atos 15, não, 16. A partir de Atos 16, Timóteo começa a andar com Paulo. Portanto, Timóteo viveu estes acontecimentos. Este homem ajudou muito a Paulo. Financeiramente? Sim, possivelmente. Nesta situação? Provavelmente. E então,
Este Onesíforo, nós lemos que ele visitou a Paulo. Visitou a Paulo. Diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes vim dele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Muito cuidado me procurou e me achou. Na altura, certamente não seria fácil alguém chegar a Roma. Atenção, Éfeso fica na Turquia. Roma fica em Itália. Okay? Não é assim uma viagem fácil. Mas Onesíforo, sabendo que Paulo estava preso, e apesar de Paulo, por norma, não se queixar, não dizer coitadinho de mim, estou aqui, venham visitar-me, ele só faz isso uma vez, a Timóteo. E creio, e já vamos ver no fim, espero eu, creio que quando ele pede a Timóteo para o vir visitar, não era por ele, não era por Paulo, era por Timóteo. E já vamos perceber porquê. Ele normalmente não podia para visitar. E Onesíforo, sabendo que ele estava preso, podia pensar: eu vou orar por Paulo. Ou melhor, vou orar para que o Senhor mova alguém para ir visitar Paulo. Ele pensou: não, vou eu. Eu vou. Muito cuidado, me procurou e me achou. Não pensemos que ir visitar Paulo a Roma era como nós queremos ir visitar alguém que esteja preso ali em Custóias, por exemplo. Chegamos lá, eu não sei bem como é que funciona, apesar de já ter ido a uma prisão, quando estive a dar aulas lá em baixo, cheguei a ir à prisão de Tires, fazer algumas apresentações, algumas brincadeiras matemáticas lá para os alunos, porque havia alunos lá na escola, e eu entrava, deixava o meu cartão de cidadão e ia lá ao sítio. E provavelmente quem vai visitar é mais ou menos a mesma coisa. Não sei se o Amadeu sabe mais ou menos como é que será, mas uma pessoa entra, diz que quer vir visitar não sei quem e deixa o cartão de cidadão e lá vai visitar a pessoa que quer visitar. Aqui não seria assim. Paulo estaria numa prisão de alta segurança. E provavelmente não era fácil, nada fácil, chegar a Paulo. Já vi em filmes, claro que é um bocado romanceado, mas não me custa a crer que fosse difícil como se vê ali. Há um filme que, se puderem ver, recomendo, que é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E mostra os últimos dias de Paulo e a dificuldade que era para Lucas, que estava com ele, ir ter com ele, as voltas que ele teve de dar, os soldados que ele teve até possivelmente de subornar para conseguir chegar até Paulo. E este homem poderia ter chegado lá e eu quero ver Paulo. Paulo, não pode chegar a ele, ou nem sei quem é ele. Não, ele fez tudo por tudo. Não chegou lá a Roma e pensou: olha, eu não consigo encontrar Paulo, eu vou voltar para casa. Ele procurou e achou. E atenção que não era fácil identificar-se com Paulo. Porque Paulo estava preso, era um preso perigoso. Porquê é que Paulo era um preso perigoso? Porque ele tinha andado a matar alguém, tinha andado a fazer terrorismo. Não, mas Paulo era alguém que, onde quer que chegasse, causava algum alvoroço. E o objetivo dos soldados romanos era manter a paz. Havia ali algum alvoroço, vinham lá os soldados tentar pôr fim àquilo, e se fosse preciso matar a pessoa que, não sendo a culpada, estava a contribuir para aquele alvoroço, temos de manter a paz. Portanto, nós vemos Pilatos, devido ao alvoroço que estava a criar à volta do Senhor Jesus Cristo, deixou que ele fosse morto injustamente para manter a paz. Havia sempre este objetivo de manter a paz. Mas identificar-se com Paulo não era nada fácil. Nada fácil. Por isso é que Paulo diz que ele não se envergonhou das minhas cadeias. Reparem, quando a Bíblia fala de envergonhar das minhas cadeias, não é ter vergonha: olha, vais visitar aquele homem e ele está preso, olha que vergonha. Não. Se virem nesta mesma passagem, sempre que Paulo fala de envergonhar, eu não me envergonho, ele fala de sofrimento. Reparem aqui no versículo 8. Versículo 8, de 2 Timóteo, capítulo 1. Portanto, não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições.
do Evangelho, segundo o poder de Deus. Depois ele fala dele mesmo e diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Ou seja, o envergonhar não é só aquela a ideia de vergonha que nós podemos associar, mas é sofrimento associado à identificação com, neste caso, com Paulo, a identificação com o Senhor Jesus Cristo. E poderá ter acontecido, não me custa nada acreditar, que o Onesíforo poderá ter morrido. Parece que já na altura em que ele escreveu isto, o Onesíforo já tinha morrido. Porque ele diz: Deus concede a misericórdia à casa de Onesíforo, e depois no fim diz: saúda a casa de Onesíforo, no capítulo 4. Capítulo 4. Agora não tenho aqui o versículo presente. Agora perdi. Obrigado. Sim. Estava assim. É a casa de Onesíforo. Ou seja, Onesíforo provavelmente já tinha morrido. Senão seria muito indelicada a parte de Paulo dizer saúde à casa de Onesíforo e não o Onesíforo. Possivelmente, devido à identificação com Paulo, ele poderá ter arranjado problemas ou ter contraído alguma doença, algo. Não sabemos. Mas poderá. Não sabemos o que é que poderá ter acontecido. Timóteo provavelmente saberia o que é que teria acontecido a Onesíforo. Mas apesar de todas estas dificuldades pelas quais ele passou, de ter sido difícil, foi providencial para Paulo. Foi bom para Paulo ver aquela cara amiga. Aquela cara amiga que fazia recordar de tempos em que o Evangelho foi tão próspero, em que o ministério de Paulo foi tão abençoado e tão proveitoso para toda a Ásia. Realmente animava Paulo. Apesar de Paulo agora olhar para trás e perceber que todos os que estão na Ásia, não é? Todos que estão na Ásia me abandonaram. No entanto, Onesíforo não só não me abandonou, como veio ter comigo. Me veio procurar. Veio recriar. Às vezes me recriou. Muito recriou. Ou seja, foi um refrigério, uma lufada de ar fresco para aquele homem que nós podemos pensar: Paulo era um super-homem. Paulo até dizia que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu consigo aguentar tudo naquele que me fortalece. Mas também, certamente, tinha os seus momentos em que estava mais em baixo, certamente. E foi importante quando ninguém estava com ele, a não ser o Senhor. Porque ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Já viram o que é Paulo ir defender-se, olhar para ver se está alguém? Ninguém estava com ele. De facto, não era fácil estar com ele. Era quase uma sentença de morte. Tu andas com ele? Então arranjavam problemas, certamente. Então, este homem foi providencial, possivelmente terá morrido, e agora Paulo diz: Deus conceda a misericórdia à casa de Onesíforo. Então, ele preocupa-se com a sua família. Possivelmente, como nós vemos muitas vezes na Bíblia, o homem era o ganha-pão da família. E quando há este tipo de necessidades, por falta de alguém na família que contribuía significativamente para o sustento da casa, ainda para mais alguém que se gastou e se deixou gastar pela obra, a igreja deve estar atenta às necessidades da sua família. É como que Paulo está a dizer a Timóteo: Timóteo, olha por eles. Devemos honrar, não sei se é a expressão mais correta, honrar a memória de Onesíforo. Vamos cuidar da família dele. Porque ele cuidou de mim e deu de si mesmo, não só do seu dinheiro, mas deu de si mesmo para a obra. E a igreja deve estar atenta a estas necessidades. Que não aconteça como aconteceu em tempos. Eu quando falei disto a primeira vez, estava a tentar lembrar-me de alguém que tenha morrido e que depois a viúva e os filhos tenham ficado desamparados. Alguém se lembra? Mas foi numas condições muito específicas. Era dos profetas. Dos profetas, mas não é daqueles conhecidos. No tempo de Eliseu, aquela viúva que só tinha uma vasilha de azeite e que o marido morreu
ele não tinha como pagar as suas dívidas e os credores, exatamente, os credores iam levar os filhos como escravos. Então, o que lhe valeu foi Eliseu, que foi usado por Deus para salvar aquela família. Há que ter cuidado. A igreja deve estar atenta a estas situações e não pensar, eles que se cuidem, eles que desenrasquem. Isto da igreja é só estar aqui uma mensagem ou duas por semana e o resto cada um que se desenrasque em casa. Não, a igreja deve estar atenta a isto. Aqui, parece um bocado estranho que Paulo diz, o Senhor lhe conceda misericórdia. Não, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia. E alguns agarram certa passagem e dizem o quê? Que Paulo está a orar pela alma de Onesíforo, não é? Ele fez tantas coisas boas que o Senhor se apiade dele e o leve para o céu. Nada disso. Nada disso. Alguns dizem, porque assim, não vamos pegar nesta passagem e contradizer tudo o resto que a Bíblia diz. Não é? A Bíblia é clara quando diz que depois da morte não há qualquer hipótese de redenção da alma. Eu lembro-me que alguém dizia ao meu pai que rezar pelos mortos, se não fizer bem também não faz mal. O meu pai respondeu muito bem e disse, ao morto não faz diferença, mas aos vivos faz. Porque cria neles a expectativa de que pode haver alguma esperança depois da morte. E que as pessoas e há pessoas que deixam dinheiro, agora acho que se calhar já nem tanto, mas se calhar ainda há quem o faça, deixar dinheiro para rezarem pela sua alma. Mas não é isso que Paulo se refere. Poderá ter acontecido o quê? Alguns que dizem, não me parece muito, que ele se tenha apartado também de Paulo depois disto. Não creio. Porque ele faz aqui o contraste entre Figelo e Hermógenes, que são daquele grupo restrito, talvez de 5 pessoas, que fizeram mal a Paulo, que são quem? Figelo, Hermógenes, Himeneu, Fileto e, no topo está, Alexandre. São 5 pessoas que estão aqui numa lista negra de Paulo, e Paulo não tem problemas nenhum em citar os seus nomes. Porque às vezes nós estamos aqui com muitos rodeios, é melhor não dizer os nomes, porque Paulo não tinha problemas nenhum em dizer, esta pessoa fez muitos males. Fez mal, e quando diz fez muitos males, não é falou mal de mim. Paulo com isso podia bem, fez mal ao Evangelho. E quando alguém faz mal ao Evangelho, nós devemos denunciar essas pessoas. Porque se não denunciarmos essas pessoas, elas que causaram mal num sítio vão a seguir causar mal noutro sítio. E nós bem sabemos disso. Então, Onesíforo, creio eu que Paulo fala dele em contraste com o Figelo e Hermógenes. E quando Paulo diz de conceder a misericórdia, não é por ele ter feito naufrágio na fé, por assim dizer. Não me parece que tenha sido o caso de ele ter feito naufrágio na fé, mas no dia do Tribunal de Cristo, naquele dia, creio que é em relação ao Tribunal de Cristo, que o Senhor olhe para o bem que ele fez e não tanto para as coisas menos boas que possa ter feito, mas que o Senhor lhe conceda a misericórdia naquele dia. Creio que será por aí, não será de maneira nenhuma a questão da salvação da sua alma, de forma alguma. A Bíblia é bem clara em dizer que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não dá qualquer tipo de esperança para estas pessoas que querem orar pelos mortos. Então, Paulo usa o exemplo deste homem, que fez muito bem, tanto em Éfeso, como depois em Roma. E reparem, é fácil estar com Paulo e ajudar Paulo quando está tudo bem. Quando o Evangelho estava a crescer de uma maneira, quase diria, exponencial. Espalhou-se pela Ásia toda. Aí é fácil estar com Paulo. Paulo, estamos contigo, graças a Deus. E estar ali ao lado dele quando estão muitos. Quando não estava ninguém. Zero. Ninguém mesmo. Quem é que vai lá? O Onesíforo. O Onesíforo que nós nem sequer vemos. Provavelmente alguns estão a ouvir dele pela primeira vez, ou se calhar já teriam ouvido falar, mas é daqueles nomes que passa... É daqueles nomes que eu não recomendo que alguém dê aos seus filhos ou recomenda aos seus netos. Não é assim muito... Não é muito bom. E provavelmente nunca ouviram, nem nunca mais irão ouvir, uma mensagem sobre o Onesíforo, porque é uma personagem
tão pouco estimulante, aparentemente estimulante. E se me pedissem há 2 anos, olha, Daniel, quero que pregues sobre Onesíforo. A sério? Não estou a ver bem do que é que eu vou falar. Só aparece 2 vezes na Bíblia. Tal como diria Tíquico. E nós podemos tirar lições preciosíssimas sobre estes homens. Eu não perdi a esperança, acho que já vos disse, não perdi a esperança de falar sobre Cláudio. Que só aparece num bocadinho do versículo. Mas a única coisa que diz é que Cláudio saúda, aqui em 2 Timóteo. E é a última pessoa, se ter antes de Jesus Cristo, que Paulo cita na Bíblia. É Cláudio. É interessante. Então, Paulo usa este exemplo de Onesíforo creio eu, para estimular Timóteo. Porque Timóteo, nós sabemos, Timóteo, possivelmente até pelo facto de ter tido ter crescido num lar onde aparentemente não havia uma figura clara masculina, foi criado, basicamente, pelo menos do ponto de vista espiritual, por 2 mulheres. Isto pode até contribuir para ele ser... Desculpa, eu não quero estar a ser... não quero estar sem incorreto naquilo que estou a dizer, mas pode ter contribuído para ele ser uma pessoa menos assertiva, mais, entre aspas, mais mole, mais tímida. Porque Paulo várias vezes tem de dizer: desperta o dom que há em ti. Ninguém te despreze. Não desprezes o dom que há, não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom e desperta o dom. Várias vezes ele tem de dizer: fortifica-te na graça que há em Cristo. Basicamente, e desculpa mais, faz-te homem. E já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Porque ele diz também: não te envergonhes, mas sofre. E como eu já disse, a vergonha muitas vezes implicava sofrimento. Ele poderia estar a dizer: olha, estás a ver o que Onesíforo fez? Identifica-te comigo. Identifica-te comigo agora. Identifica-te com o Evangelho, mas comigo. Porquê comigo? Porque Paulo queria passar o testemunho a Timóteo. Queria que Timóteo fosse capaz de depois, que era essa a grande preocupação de Paulo, era fazer Timóteo apto não só para levar o Evangelho, mas para passar o Evangelho depois a outros. Ele diz isso: aquilo que de mim ouviste, confio a homens idóneos, que sejam capazes de ensinar outros. Paulo estava preocupado. Eu ensino a Timóteo, Timóteo deve ensinar outros, e não só ensinar os outros. Ensinar os outros de maneira que eles sejam também capazes de ensinar outros. E para isto era preciso muita firmeza, muita fibra espiritual e muita coragem. Eu posso imaginar Paulo na prisão a pensar: eu preciso que Timóteo venha aqui. Porque se Timóteo não vem agora ter comigo, enquanto eu estou vivo, quando eu partir deste mundo, eu não sei como é que vai ser. É como se Paulo estivesse a dizer: Timóteo, identifica-te comigo agora. Olha, por exemplo, de Onesíforo. Identifica-te comigo agora, porque senão, quando eu partir, tu não te vais identificar comigo. Anda aqui que eu preciso te dar instruções. Certamente também Paulo queria ver Timóteo. Ele diz que também tem saudades, não é? Desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas. Diz ele aqui no versículo 4. Mas quando Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, Paulo queria ver Timóteo em vida ainda. E eu posso imaginar se Timóteo... Por acaso há uma mensagem que eu não sei qual é, se não dizia-vos qual é. Que o nosso irmão Carlos Oliveira pregou. Ou foi uma mensagem ou foi no estudo bíblico. A imaginar como é que terá sido Timóteo... Se Timóteo terá sido rápido em ir ter com Paulo. Ou não. Imaginemos, e o irmão Carlos Oliveira falava, a imaginar que Timóteo tinha demorado um pouco mais em Éfeso. Tinha ficado lá por mais um bocadinho. Olha, Paulo precisa, mas aqui a igreja também precisa. Eu preciso fazer estas coisas, preciso deixar aqui algumas coisas em ordem antes de ir ter com ele. E ele demorava-se. E chegava a Roma. E procurava, junto dos discípulos, saber de Paulo. Eles diziam: não sabes, Paulo já morreu. Quão triste ele ficaria, certamente, de não ter tido esta oportunidade de ter estado com ele. Eu espero que Timóteo tenha chegado a tempo para receber as instruções de Paulo. Aquelas últimas instruções, por assim dizer, impor as mãos num sentido físico, talvez físico, mas mais espiritual. Dizer: Timóteo, aquilo que me aprendeste, confio a homens idóneos. E dou graças a Deus por teres sido capaz de, apesar de todas as dificuldades que é vir ter comigo, não só dificuldades de deslocação, dificuldades dos perigos do caminho, mas dificuldades de identificar comigo,
foste capaz de fazer. E creio que para isto, para espicaçar, para este despertar de Timóteo, foi essencial este exemplo. Pode significar pouco para muitos, mas para Timóteo certamente foi providencial ver o exemplo deste homem, tão pouco significativo para muitos, mas certamente para Timóteo foi um excelente exemplo, e para Paulo foi um refrigério, ver aquele irmão que se preocupou com ele. E nós também certamente podemos fazer algo com os nossos irmãos. Podemos mostrar o nosso interesse, a nossa dedicação por eles, porque certamente também têm as suas necessidades, passam pelas suas dificuldades, e é sempre mais fácil fazer algo vistoso, como subir a um púlpito para pregar. Se calhar é das obras, e espero que não me compreendam mal, se calhar é das obras, não direi mais fáceis, também tem a sua dificuldade, mas eu também costumo dizer o seguinte: o sítio mais fácil para evangelizar, sabem qual é? É daqui. Porquê? Porque aqui eu falo e as pessoas estão a ouvir e ninguém replica, normalmente quem vem até está sentado, tem alguma vontade de ouvir, e, portanto é fácil. Agora, evangelizar um a um, alguém que nos conhece bem, é muito mais difícil. Não é? Portanto, há serviços que nós podemos fazer, serviços invisíveis. Ninguém dá por ela. E este aqui, se Paulo não tivesse escrito, ninguém sabia. Mas o Senhor sabe. E claro que nós não vamos ter registado em lado nenhum as coisas boas que fizemos, lado nenhum, fisicamente, as coisas boas que fizemos para a obra de Deus, mas Deus sabe. E Deus, naquele dia, irá recompensar certamente cada um, segundo as suas obras, não para salvação ou para perdição, mas para galardão na vida eterna. Sejamos, pois, estimulados, tal como Timóteo, por este bom exemplo de Onesíforo, e que o Senhor nos abençoe.